Beleza, pessoal? Hoje, ó, mais uma 212 aqui. Essa é de 160 watts RMS, mid base 8 e drive titânio. Divisor 12 dB nos grave, high pass no mid e no agudo, tudo de 12 dB. Curva de impedância tá ali, vou falar um pouquinho dela. Começar a explicar, tirar a SPL aqui. Uma caixa um pouquinho diferente, 160 watts. Os falantes mais leves, mas com os graves absurdo na faixa de 60 Hz. 160 watts máximo, né? Potência máxima admitida. Mas é uma caixa aí que toca bem com 80, 100 watts por aí, tá ótimo. Mais que isso é chegando no limite dela. Mas vou ali tirar a curva de impedância, curva de fase e SPL. Aí daqui a pouco eu faço outro vídeo. Vou tirar a curva de resposta também e um vídeo delas tocando. Mas é isso. Só para mostrar um pouquinho as crianças aqui. Bom, laminado um pouquinho diferente dessa vez, né, gente? Só um laminado catedral com mais desenho. Tem muito mais detalhe da madeira. Mas vamos lá. Todo mundo já sabe, né? DATS aqui, tira a curva de impedância da caixa, que já está ali. Como sempre eu faço a caixa, o woofer tocando mais forte, o duto um pouquinho menos eficiente, né, nas baixas. Mas isso é para ter ganho de frequência, que é o segredinho que eu faço, para as caixas ter um grave bonito, tocar forte e conseguir tocar nas baixas também com uma definição legal. Aqui, ó, o duto nessa caixa está em 14.4 Hz, mas com uma eficiência um pouco menor. E o woofer está tocando na caixa muito forte, por volta dos 52.4 Hz. É onde a caixa tem muito ganho e muita eficiência aqui. Mas ela começa a tocar bem aqui, ó, com um pouco menos de eficiência, mas começa 21 Hz, tá vendo? Então, para uma caixa de máxima 160 watts, desculpa a tosse, viu, gente, mas eu tenho uma alergia de cola e solvente, gripei e o bicho pega pro meu lado. Mas é isso. Caixa começando por volta dos 21, aqui na curva de impedância. Eficiência mesmo dela forte nos 60 Hz, é onde ela toca mais forte. Curva de fase aqui, ó, em 180 graus, ó. Vamos lá. Por volta dos 25 Hz. Então uma caixa vai tocar muito bem, 25, 30 Hz para cima. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, que eu nunca esqueço de falar. Eu sempre tiro SPL e wattmetro com microfone, né? Mas olha só aqui. Aqui a gente já tem um SPL do alto-falante. Por exemplo, só um alto-falante de 86. 2 na caixa vai para a média de 89 dB. O alto-falante que eu estou usando nessa caixa, ele não tem muita eficiência, mas ele tem um grave gostoso e forte. Por isso eu gosto de usar ele. Só que é um conjunto magnético que está extremamente raro de eu conseguir. Talvez esses aqui vão ser os últimos. O fornecedor que eu comprava não está tendo mais dele. Está muito difícil de achar um parecido. Então é um alto-falante com uma eficiência baixa de SPL. Então ele tem um médio grave, médio um pouco mais controlado. Por isso que o SPL dele dá mais baixo. Apertei sem querer aqui, travei. Mas tinha um grave muito bom. Aqui é um alto-falante de 70 watts, 80 watts RMS por aí. Isso aqui só eu coloco, né, gente? Olha lá, o SPL é 86 dB. Mas esse SPL é 1 watt 1 metro. Ele deve dar por volta de 87, 87,5 com 2,83 volts. Essa caixa aqui deve dar uns 90 dB por aí. Vamos tirar agora o SPL e a curva de resposta dela. Mas eu queria mostrar aquilo ali porque é muito tempo que eu não faço. E eu não me lembro de ter mostrado isso daqui pro pessoal.
Quando a gente tira os parâmetros TIS, sai o SPL, sai tudo, né? Frequência de sintonia, a frequência de ressonância e tudo mais do alto-falante. Os parâmetros TIS, né? Tira small. Mas é isso. Caixa começando por volta dos 25 Hz, com eficiência grave e forte em 60. Espero que ela dê aqui uns 90, 91 dB, vamos ver agora. E é isso. Vamos lá para as aferições. Bom, pessoal, vou tentar hoje fazer uma coisa que da última eu fiz errada, que foi colocar o tablet com o microfone aqui, ó, muito baixo. Como o médio agudo está muito alto e eles são mais direcionais, o ideal é que o microfone tivesse até um pouco mais alto. Mas aqui está relativamente bom. Como o grave é um omnidirecional, independente da posição ele toca, só de eu colocar o microfone mais ou menos na frente do alto-falante, ele já capta bem o SPL de grave, mas de médio agudo não. Então eu teria que pôr esse microfone mais alto, que é o que eu estou fazendo aqui. Não está tão alto, está mais ou menos entre o mid e o woofer, né? O mid bass e o woofer, primeiro woofer. Mas foi o que tinha aqui para hoje, para levar um pouquinho, pus em cima da caixa de papelão aqui. E lembrando, uma caixa só. Eu tenho que ligar o multímetro ali que eu estou esquecendo, vou pausar. Mas uma caixa de lá está desligada, vou ligar só de cá, vou pôr o multímetro ali, 2,83 volts, né, 1 watt, como todo mundo lembra disso, a 1 metro que está o microfone aqui da caixa. Lembrando, aqui é 1 watt, 1 metro. Se eu colocar o microfone, por exemplo, com a média Near Field, que é SPL mesmo, na boca do alto-falante, aí seria só 2,83 volts. Aqui, geralmente, a 1 metro eu perco 1 dB, 1 dB e meio em relação ao SPL real da caixa. Mas o jeito certo de medir é assim, a 1 metro da caixa, para a gente ter uma noção de sensibilidade ao ar, sabe? Em relação ao som no ar, propagando no ar. Explicação porca, mas rapidinha, foi a mais simples. Pausar aqui, vou ligar o multímetro. Pessoal, voltando. Vamos lá. O multímetro tá ali. Não vai captar bem esse SPL, eu tenho certeza, porque esse microfone tinha que estar mais alto. Mas acho que vai estar, pelo menos para ter uma ideia. Não vai dar para confiar muito no SPL não, mas vamos lá. Já tá rodando o ruído rosa ali, ó. Bom, esse CPL eu não tô confiando muito não, gente, mas a curva, ó, bem flatzinha, um pouquinho só a mais de médio ali em relação ao agudo, lá para os 2K, mas é característica desse alto-falante de 8 polegadas mesmo. Mas ó, grave bem, tocando bem aqui nos 60 Hz. O reflexo é horrível, viu? Vou virar aqui. Então a grave tocando bem nos 60 Hz por aí, terminando aqui por volta do 30 e tendo um ganhozinho no final lá, ó. Por isso que eu falo que essa caixa toca bem lá embaixo, mas pode considerar aqui de 30 Hz, 35 para cima com eficiência. Linear nos graves, ó, médio grave e tal, só um pouquinho de médio aqui entre 1,5 e 2K, e o agudinho legal, ó. Para uma caixa desse tamanho, 2,12, é uma caixa que toca muito bem. Se esse microfone estivesse na linha da corneta, eu sei que esse SPL dava um pouco mais alto. E talvez esses picos aqui também diminuiria um pouquinho. Mas aí é característica como eu estou medindo. Mas agora de falar, é só para ter uma ideia mesmo. Eu sei que o woofer ali é 86 dB. Então mais 3, nada já dá 89. Essa caixa aqui deve estar por volta dos 90 dB SPL. E é isso, agora vamos pôr umas músicas para rodar aqui e fazer um outro vídeo.